Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Nathan Silva para a gravação de mais um vídeo. Bom, hoje eu gostaria de falar aqui sobre o Formigoni, o caso Formigoni, que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, por enquanto, ela está tratando esse caso com bastante cautela, até porque ela não sabe qual será de fato a reação do Formigoni após ter sofrido essa punição de ter sido excluído dos quadros de bispo da instituição. É claro que nós que já conhecemos essa história sabemos exatamente como isso vai terminar. Igual terminou o caso do João Leite. Porque é muito comum quando um pastor ou bispo da instituição ele sai, no início, até pelos anos que ele ficou lá dentro e pela formação, tá? Pela lavagem que ele sofre na sua mente de anos, 20, 30 anos lá dentro, então ele sai e carrega consigo, mesmo depois de ter saído, muitas coisas que aprendeu lá dentro. Você pode observar, por exemplo, que até os gestos, os trejeitos, quando você sai, você carrega consigo. Eu me lembro que, mesmo depois de 8 anos após a minha saída, quando eu comecei a gravar os primeiros vídeos para o canal, eu gesticulava muito com as mãos. E isso me remetia à época quando eu fazia os programas de televisão da instituição. Porque isso é algo que independe, tá, da nossa vontade, que está registrado ali no seu cérebro. O seu cérebro registra aquilo. Então, quando eu fui gravar os vídeos, o que o meu cérebro se lembrava era quando eu fazia os programas de televisão. Então, ele comandava o meu corpo dessa forma. E aí eu tive que me autopoliciar nos vídeos seguintes para ir perdendo esse trejeito. Mas a mente, o corpo, carrega, mesmo após a saída, muitos desses hábitos, né? Gestos, comportamentos. Bom, e um desses que você sai é o seguinte: você sai com com aquela reverência à instituição, aos líderes daquela instituição, ainda chamando-os, né, de senhores, ainda chamando-os de bispos. Enfim, olha, leva tempo para que você reconheça que esses cidadãos não são dignos de carregarem esses títulos que carregam. Bom, e no início, assim como o João Leite, o Formigoni também, ele tenta ali, sabe, mostrar ou passar a imagem de um bom moço. O discurso deles inicial é esse discurso ainda de reverência à instituição. Por exemplo, me enviaram mensagens mostrando alguém perguntando ao Formigoni se ele ainda estava na Igreja Universal do Reino de Deus. E ele responde: sim, claro que estou. Como se sair da instituição fosse a coisa mais absurda que pudesse acontecer. Aguarde aí alguns meses que você vai ver o Formigoni fora da instituição. Não vai demorar muito não. Mas também me enviaram aí uma mensagem dizendo, alguém que frequenta a igreja lá de Belo Horizonte, a sede de Minas Gerais, dizendo que no domingo último o Formigoni estava assistindo ao culto. Mas pode ter certeza que isso aí, ainda que tendo sido verdadeira essa informação, você pode ter certeza que é só no início, tá? É só no início. Porque eles, de modo geral, depois de terem chegado ao status que chegou, sabe, não vão acostumar depois a viver mais sem o tratamento que tinham, sem os privilégios que tinham lá dentro como bispos, sem o status que tinha lá dentro, enfim.
sem ser reverenciado como eram lá dentro, eles não vão ficar. Eles não vão ficar. Eu me lembro, por exemplo, do Formigoni. Eu já trabalhei com o Formigoni no Brás no ano de 2001, quando eu saí aqui da Bahia, assim que eu fui consagrado. Eu fui consagrado a bispo, né? Em 2001, tá? 2001. Eu costumo dizer que, na verdade, eu nunca fui bispo, porque se ser bispo é aprender como ensinar pastores, dar envelope para arrancar dinheiro do povo, então eu nunca fui bispo, tá? Se pregar a palavra de Deus como bispo é pregar o evangelho que eu pregava, eu nunca fui bispo. É por isso que eu falo para as pessoas não me chamarem de bispo, porque eu nunca fui bispo. Hoje eu sei que nunca fui bispo. Bom, ainda tem algumas pessoas que comentam: da igreja não prestou nada, né? Mas carregou com você o título de bispo. Eu nunca carreguei comigo esse título de bispo. Muito pelo contrário. Desde que eu vim às mídias sociais, desde o primeiro vídeo gravado, eu venho como ex-bispo. Nunca como bispo, tá? Bom, porque eu não reconheço nada que venha dessa instituição, eu reconheço. Absolutamente nada. Bom, e o Formigoni, quando eu saí daqui em 2001, eu fui enviado lá para o Brás, tá? Na época o Macedo queria 12 homens para levantar São Paulo, 12 bispos para levantar o estado de São Paulo, que estava fraco, e foi pegando de todos os estados do Brasil, e eu fui um desses 12 escolhidos, né? Um desses 12 escolhidos. Bom, e os lugares para onde cada um seriam designados, eu fui designado para um dos lugares de maior responsabilidade, que era a igreja do Brás, a antiga igreja do Brás, Celso Garcia 499. Quem estava lá no Brás na época, tomando conta? O Darlan. Lá também estavam o Antônio Moraes, que é o bispo que saiu e abriu a igreja. Tinha o Christian, o pastor Christian, e tinha o Formigoni. Então eu fui para ser, todos eles eram pastores, eu fui para ser o segundo bispo lá do Brás, então auxiliando lá o Darlan. E quando eu cheguei lá no Brás, então Darlan era o primeiro, eu era o segundo, vinha o terceiro, que era o Antônio Moraes, o quarto o Christian, o Formigoni era o quinto. E ele estava sofrendo lá algum tipo de punição, que eu não lembro na época qual era a punição que o Formigoni estava sofrendo, que ele cuidava do grupo de evangelização. E ele estava atrás de todos esses pastores que estavam lá. Então vinham primeiro Antônio Moraes, depois o Christian, para depois vir ele. Então ele já, eu me recordo que ele estava sofrendo alguma punição, não sei qual era, tá? E lá no Brás, eu me lembro que assim que eu cheguei, na primeira semana que eu cheguei, veja como o meu espírito nunca bateu com o espírito desses camaradas. Nunca, mas nunca mesmo, sabe? E aí quando eu cheguei no Brás, na primeira semana, o Antônio Moraes, o Christian e o Formigoni se uniram, melhor dizendo. Eu estava chegando da Bahia, né? E já existia ali, como existe até hoje com o nordestino de um modo geral, aquele olhar, né? Aquele olhar de quem diz assim, de superioridade para o nordestino, ou no caso o baiano, de inferioridade. E aí eles pensavam com ele: como é que pode, poxa, esse camarada vem lá da Bahia, lá do Nordeste, e vir aqui e ocupar um lugar de destaque diante de nós que somos aqui sulistas, né? Do Sudeste. Bom, e aí eles, naquela mesma semana, foi lá e falou com o Darlan, criaram lá uma treta, né, para me prejudicar na primeira semana, uma treta para me prejudicar, porque o Darlan fazia uma reunião vestido de branco. Eu não vesti branco na reunião dele, porque eu fazia minha reunião às 18 horas no Brás e ele fazia às 20 horas. Então, como eu havia feito a minha reunião, não me vesti de branco, fui participar da reunião dele sem me vestir de branco. E ele, então,
eles começaram a criar uma treta lá comigo e tal. E o Darlan falou: olha, Nathan, você chegou aqui e já está querendo impor o seu trabalho aqui e tal, alguma coisa desse tipo. Foi quando eu disse para ele: ó, você não me conhece. Você não me conhece. Antes de ouvir o que esses pastores aí estão falando a meu respeito, é melhor perguntar para quem me conhece. Para quem conhece, eu vim agora, por exemplo, da Bahia, onde eu fiquei 6 anos na Catedral da Bahia, onde passaram 4 ou 5 bispos, né? Dentre eles bispos que fazem parte, o Sidney Marques, o João Leite, o Sérgio Correia, bispos de renome, de prestígio na instituição. E foram eles que me recomendaram estar aqui. Eu vim por indicação deles. Então eles não me indicariam alguém que tivesse esse histórico que falaram para você. Então é melhor primeiro me conhecer antes de me julgar. Eu falei isso na cara do Darlan e desses 3 pastores aí, dentre eles o Formigoni. E aí eu lembro que no outro dia teve uma aula com o Clodomir, que é carne e unha com Darlan. Carne e unha com Darlan. No dia que o Darlan meteu o pé, o Clodomir mete. Ou no dia que o Clodomir meteu o pé, o Darlan mete. Grave aí esse vídeo que eu tô falando. Grave o que eu estou falando. Grave o que eu estou falando. Para mim já foi até uma surpresa o João Leite ter saído e eles dois não terem saído, porque o Clodomir e o João Leite é carne e unha. Carne e unha. Tá? E aí o que ocorre? No outro dia eu fui para a reunião de pastores e bispos e eu lembro lá que o Clodomir começou a dar várias indiretas. Eu sabia que o Darlan já tinha falado com ele, mas entrava por um ouvido e saía por outro. E aí eu me recordo que fiquei no Brás por mais aí 1 mês. Foi o último mês, inclusive, da igreja antiga do Brás, até ela ser demolida, e fui transferido para Sorocaba. Bom, então isso mostra que eles são todos farinha do mesmo saco. Então, um exemplo, o Formigoni já havia dado problema na instituição há muito tempo atrás, né? Mas veja que futuramente ele foi consagrado a bispo. E por quê? Porque uma das condições para você ser consagrado a bispo na instituição é que você seja um bom arrancador de ofertas. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu sei que um dos critérios que eles usaram para me levantar para bispo da instituição, né, é que eu era um bom arrecadador de ofertas. Por exemplo, quando eu estive no estado de São Paulo, no Brás, melhor, assim que eu saí do Brás fui para Sorocaba, para vocês terem uma ideia, no ano de 2001, a igreja de Sorocaba, a sede de Sorocaba, ela tinha uma arrecadação mensal de R$300 mil, 2001. Então, estou falando aí de 18 anos atrás. R$300 mil só a sede de Sorocaba. A minha região toda, que abrangia ali São Roque, Mairinque, esqueci o nome de outros lugares que tinha ali na região de Sorocaba. Eram 16 igrejas na região. 16 igrejas que eu comandava ali na região de Sorocaba. E dava R$650 mil a arrecadação. R$650 mil no mês, todo mês. Então, o que ocorre? Na Fogueira Santa de Israel, ali, eu lembro que eu arrecadei em uma Fogueira Santa, tá? Que eu fiquei lá, eu arrecadei R$650 mil em uma Fogueira Santa. Então, em um só domingo, eu arrecadei R$650 mil. As igrejas do porte da minha, de São Paulo, que mensalmente também arrecadavam R$300 mil, que era a igreja de Bauru, que era a igreja de São Bernardo do Campo, de São José do Rio Preto, que era a igreja de tinha ali Limeira, que na época também beirava isso aí. E quem tava nessas igrejas? Marcelo Brainer, aquele Roberto Mauser, esses bispos de nome aí da instituição. E eles arrecadaram nessa Fogueira Santa de Israel, que eu arrecadei 650 mil, eles arrecadaram R$300 mil. Ou seja, a minha Fogueira Santa no ano de 2001, tá? Junho de 2001, arrecadou
o dobro e mais 50 mil das igrejas do meu porte. Para vocês terem uma ideia como eu era um arrecadador de oferta. Pois é, foi isso que eu aprendi na instituição, né? Arrecadar oferta, arrecadar dinheiro. Era isso que eu aprendia lá dentro. Bom, então o espírito desses camaradas aí não batia com o meu espírito, né? E aí hoje você vê aí, olha, o Formigoni envolvido aí em toda essa polêmica, tendo sido excluído de bispo da instituição, segundo o áudio aí de reunião que vazou do Renato Cardoso, né? Que inclusive diz que ele não traiu, segundo o Renato Cardoso, ele não traiu, foram apenas conversas pelas redes sociais, né? Então, no conceito do Renato Cardoso, um homem casado ter conversas no privado com mulheres, isso não é, com outras mulheres ou com outra mulher, isso não é traição. Bom, tirei aí as suas próprias conclusões, era isso que eu queria falar aqui no vídeo de hoje, trazendo para vocês aí um pouco de informação, um pouco da minha história, que é história para mais de metro, é história para mais de metro. Gente, um forte abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, não só no meu, mas dos meus companheiros aí de denúncia, tá? Deixa aqui na descrição do vídeo. Clique nos links e se inscreva no canal de todos os meus companheiros aí de denúncia. Um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da vida de cada um de vocês ainda virão.